Oi, galera, vamos falar sobre as fases do ciclo cardíaco. Eu coloquei aqui a curva pressão-volume, é através dela que a gente vai explicar o ciclo cardíaco e ele é composto de 4 fases, que eu até já descrevi para vocês. Vamos desenhar 4 pontos aqui nesse gráfico, que são a representação dessas fases. A primeira fase a gente começa no período da diástole, por isso que eu coloquei esse D aqui, tá bom? É essa fase que vai do ponto A até o ponto B. É a fase 1, a fase de enchimento ventricular. A fase 2 é a fase que vai do ponto B até o ponto C, que é a fase de contração isovolumétrica. A fase 3 é a fase que vai do ponto C para o ponto D, que é o período de ejeção ventricular. E por fim, a fase 4 é a fase que vai do ponto D para o ponto A, que é a fase de relaxamento isovolumétrico. Bom, é importante a gente lembrar o que é cada ponto desse. Aqui no caso eu vou me referir mais à parte esquerda do coração, então o ponto A seria a abertura da válvula mitral, então é onde começa a fase da diástole, ocorre enchimento ventricular e posteriormente vai ocorrer o fechamento da mitral. Fechamento da mitral. Após esse fechamento, ocorre um aumento de pressão, que é a fase 2, então ocorre a manutenção do volume com o aumento da pressão, até que essa pressão ela se torna maior do que a pressão na raiz da aorta e ocorre a abertura da válvula aórtica. Após a abertura da válvula aórtica, todo aquele volume vai ser, uma grande parte vai ser ejetada, né, com a contração na sístole, até que ocorrerá o fechamento da válvula aórtica com relaxamento, um período de relaxamento isovolumétrico, que é a fase 4. É importante a gente lembrar aqui alguns valores. O ponto A, que é a diástole, no ventrículo esquerdo a gente vai ter aproximadamente 45 ml. Esse volume corresponde ao volume sistólico final do VE. E aqui no ponto B, após o enchimento ventricular, você vai ter aproximadamente 115 ml, que é o volume diastólico final do VE. Isso é importante porque a partir daí a gente vai poder fazer o cálculo da fração de ejeção. A fração de ejeção é igual ao volume sistólico dividido pelo volume diastólico, sendo que o volume sistólico, ou seja, o volume ejetado pela contração do VE, ele é calculado através da fórmula volume diastólico final do VE menos, que é esse aqui, ponto C, né? Menos o volume sistólico final do VE, dividido pelo volume diastólico. Então, é como se fosse esse ponto C menos o ponto D, dividido pelo volume diastólico. Espero que tenha ficado claro essa explicação para vocês. Depois a gente vai estar resolvendo algumas questões.